Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar da versão mais nova do Midjourney, a versão 5.2. Tiveram várias mudanças interessantes, mas a funcionalidade que eu mais gostei é uma chamada Zoom Out. Eu acho que ela abre muitas possibilidades na geração de imagem. Eu vou me aprofundar em cada uma das mudanças aqui com vocês, mas antes disso, a gente precisa garantir que a gente está usando a versão mais nova. Então, você digita aqui no Discord /settings, marca a opção aqui Midjourney versão 5.2. E a primeira mudança ela é relacionada a estilo. O Midjourney tem um parâmetro de estilo, né, que ele recebe um número que vai de 0 a 1000. E isso influencia o quanto o Midjourney vai aplicar o seu estilo próprio, né? O estilo baseado nas imagens que o Midjourney foi treinado. Então, valores próximos a 0 significa que o Midjourney vai gerar uma imagem muito próxima ali do prompt que você digitou. E valores acima de 0, né, mais próximos de 1000, significa que o Midjourney vai aplicar bastante o estilo dele. Nas versões anteriores, na versão 5.1, 5, eu não sentia tanta diferença, né? Quando você mudava esse parâmetro, você não conseguia perceber tanta diferença nas imagens. Eu nunca nem tinha feito um vídeo falando sobre isso, porque realmente eu não conseguia notar tanta diferença, então era difícil você explicar e dar um exemplo, acho que fizesse mais sentido. Mas nessa versão 5.2 eles corrigiram isso e esse parâmetro está muito mais forte. Então a gente consegue perceber assim com muito mais clareza a diferença, né, entre cada um dos valores. Bom, vamos gerar uma imagem aqui, né? Vamos gerar um prompt de uma mulher utilizando um vestido, né? Primeiro, a gente vai começar com o estilo, né, no valor 0, ou seja, o Midjourney não vai aplicar nenhum estilo. A imagem vai sair muito próxima aqui do nosso prompt. Vai ser uma imagem bem mais simples. Vocês vão ver. Bom, vamos aguardar ele gerar aqui. Bom, imagem gerada. Vocês podem ver, né, que o resultado final da imagem é bem próximo do que a gente pediu ali de uma mulher usando um vestido. Mas você pode reparar que as imagens são bem simples, né? São 4 mulheres aqui, né? 4 imagens. Ela está usando vestido, não tem nada no fundo. Então o Midjourney respeitou bastante, né, o que a gente escreveu no nosso prompt. Agora vamos fazer uma pequena alteração aqui, aumentando, né, o valor do estilo, tirando ele de 0. A gente vai botar esse valor para 100. E vamos ver se a gente já consegue perceber alguma diferença nas imagens. Bom, vamos aguardar a geração aqui. As imagens já ficaram bem mais interessantes, né? Eu vou abrir aqui um navegador em tela cheia para a gente comparar uma com a outra. Aqui. Bom, essa é a primeira imagem, né? São imagens um pouco mais sem graças, né? Respeitando bastante o que a gente botou ali no prompt. E essa já é a segunda. Uma imagem já bem mais interessante. Em algumas ele botou alguns cenários aqui. Vocês veem que as imagens estão um pouco mais puxadas até para o realismo, né? Eu acho que... O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Para mim, essa segunda aqui ficou bem mais interessante. Isso com estilo no valor 100. E valor 100 é o valor padrão do Midjourney. Agora vamos dar uma exagerada para a gente ver se a gente consegue perceber mais diferenças ainda. Se a gente botar, por exemplo, esse valor para 1000, né? Então, 10 vezes maior do que a gente está usando agora. A gente deveria sentir uma diferença bem grande. Beleza? Botei o valor 1000. Vamos aguardar gerar a imagem. Nossa terceira imagem. E a gente pode perceber que a imagem ficou bem mais interessante, bem mais puxada para o realismo, né? Mais chamativa. Bom, é legal a gente comparar aqui, né, as três. Essa é a primeira, né, é uma imagem mais sem graça, uma imagem mais simples, né, respeitando bastante ali o prompt que a gente colocou inicialmente. Essa é a segunda, já foram imagens mais chamativas aqui, mais interessantes aqui. Você vê que tem algumas estão com um cenário aqui, um pouco mais de informação na imagem, a luz aqui. A imagem está bem mais chamativa do que a anterior, né? Aqui foi uma mudança, né, de parâmetro de 0 para 100. E para 1000 a gente percebe uma diferença assim absurda, né? Se a gente bota a 0 para 1000, ó, a de 1000 aqui está muito mais chamativa. O vestido aqui da mulher aqui está muito mais chamativo. Tem alguns cenários aqui mais complexos. A imagem está bem puxada por realismo, né? Então tá, a qualidade da imagem está excelente. Então assim, dá para perceber uma variação bem grande agora, né? Quando você vai de um extremo ao outro. Beleza, essa foi uma das mudanças ali da versão 5.2. Uma outra é em relação às variações. E o que seria isso? Vamos gerar uma outra imagem aqui. Antes, quando você fazia o upscale da imagem, você tinha uma única opção ali de fazer variações, make variations. Agora, são duas possibilidades. Você pode fazer variações mais sutis ou variações mais fortes, né? E como o nome já diz,
A sutil, ela vai sair muito próxima da imagem que ela está usando como base, ou seja, da imagem que você selecionou ali depois do upscale, que você selecionou para fazer o upscale. E a forte, né, ela vai ser uma mudança mais perceptível. Então muda alguma coisa no ângulo, não é nada absurdo, você não vai gerar uma imagem completamente diferente, mas são mudanças mais perceptíveis do que as mudanças sutis. Então agora a gente vai ter essa opção a mais aqui. Bom, vamos ver. Nossa imagem aqui do Guerreiro Viking foi gerada. Você pode ver que gerou imagens bem interessantes aqui. Acho que eu vou pegar essa segunda aqui, que está com esse fogo atrás. Vamos fazer upscale nela. E vamos testar primeiro a variação mais sutil. Depois a gente usa a variação mais forte. E para a gente ver se a gente consegue, né, perceber diferenças entre elas. Bom, beleza. Fez o upscale da imagem. Imagem bem bonita aqui, bastante detalhe, bem realista. Vamos selecionar a variação sutil aqui primeiro. Como a gente pode perceber, a variação sutil é como o nome já diz, né? Ela é bem sutil mesmo. Vamos abrir as duas aqui no navegador e vamos dar uma olhada se a gente consegue perceber muita diferença entre elas. Essa é a imagem original, né? E essas são as variações. A gente consegue perceber que as imagens são muito próximas, né? Você vê o cabelo, até o cabelo é bem parecido. Tem alguma diferença aqui no rosto do personagem, mas é muito pouco, né? Então é uma variação realmente, como o nome diz, sutil. Agora vamos clicar aqui na variação mais forte e vamos ver se a gente consegue já perceber umas diferenças maiores, né? Da imagem original para essas novas imagens que vão ser geradas. Nessas imagens a gente já consegue perceber umas variações maiores, né? Vamos ver aqui na tela grande. Essa é a primeira imagem, a imagem original, que a gente fez o upscale. E essas são as variações. A gente já consegue ver a diferença. Por exemplo, no cabelo da pessoa tem diferença aqui, né? De como o cabelo está arrumado aqui em cada imagem. A gente consegue perceber, né, que tem diferença de ângulo. Aqui o corpo está para a direita, aqui o corpo já está para a esquerda. Então, no olhar aqui da pessoa. Então, assim, já tem diferenças mais fortes do que a opção, né, de fazer alterações sutis, né, variações sutis. Então, assim, é mais uma possibilidade que a gente tem aí na geração de imagens com Midjourney. Vamos escolher uma dessas quatro imagens aqui. Pode escolher essa segunda para fazer o upscale, que agora a gente vai começar a ver outras funcionalidades. Agora a gente vai começar a ver as funcionalidades relacionadas a zoom. Primeiro, a gente vai dar uma olhada numa funcionalidade chamada Make Square, que seria fazer um quadrado, né? Então, essa imagem a gente vê que é uma imagem 3x4. Se eu clicar aqui em Make Square, o que ele vai acontecer? Ele vai formar um quadrado com essa imagem. Para formar o quadrado, ele vai completar aqui o lado direito e o lado direito e o lado esquerdo da imagem. Bom, vamos clicar aqui e ver o que vai acontecer. Temos agora a nossa imagem quadrada e vamos ver aqui em tela grande a diferença entre uma e outra. Essa é a imagem original, que é a imagem 3x4, e essas são as imagens quadradas que foram geradas. O que a gente pode perceber é que nas laterais, né, ele adicionou mais informação. Você vê que aqui a imagem acaba aqui bem no ombro da pessoa, e aqui essa aqui ela estica, ela passa mais um pouco, já aparece por completo, aqui tem mais uma informação aqui do lado esquerdo, e assim por diante. Essa aqui, primeira aqui ficou tudo preto. Eu acho que foi um bug aqui na hora da geração, porque ele basicamente pegou a imagem original e não adicionou nada, né? Adicionou basicamente um- uma cor preta aqui do lado. Mas não é uma grande diferença, né? Porque ele simplesmente adicionou um pequeno pedaço nas laterais, mas é uma possibilidade aí que a gente tem na hora da geração da imagem. Bom, você vai ver que eu tenho mais três opções aqui: Zoom Out 2x, Zoom Out 1.5 e Custom Zoom. Bom, 1.5 e o 2, a diferença é basicamente o quanto de zoom out que ele vai dar, né? Ele vai, se você botar o 2, ele vai afastar mais, ele vai abrir mais o ângulo da imagem. E eu acho que é o mais interessante aqui para a gente testar e perceber uma diferença maior. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Temos nossa imagem aqui com ângulo muito mais aberto. Vamos comparar a imagem original com essa imagem que foi aplicada zoom out. Essa é a imagem original. Você vê que está uma imagem bem estilo retrato, né? Tá aparecendo aqui praticamente ombro para cima aqui, bem focado na pessoa. E essas são as variações, né, que foram geradas com o zoom out 2x. Então você vê aqui que já é uma imagem, né, que está do tronco para cima. Tá aparecendo mais informações aqui em volta da pessoa. Ó, nessa terceira você percebe aqui que ele tá até agora segurando uma arma aqui.
Então, assim, foi adicionada muito mais informação, mudou bastante o estilo da imagem. E uma opção que eu quero mostrar aqui para vocês também, que é o que eu acho mais interessante, é o Custom Zoom. O que seria isso? Quando a gente clica em Custom Zoom, ele vai abrir o prompt aqui de novo. A gente pode fazer alteração no prompt se a gente quiser, mas o que eu vou fazer no momento é mudar o aspect ratio da imagem. Então, uma imagem 3x4, mas eu quero que fique uma imagem 16x9. Ou seja, ele vai abrir mais, a imagem vai ficar retangular, vai aplicar o mesmo zoom de 2x e vocês vão ver que vai ficar bem interessante. Ele vai adicionar bastante informação nessa imagem nova. Nessa imagem 16x9, a gente já consegue ver bastante informação. Vamos ver elas em tela grande. Essa é a imagem original, né? 3x4, focada aqui na pessoa. E essa já é a imagem 16x9 com zoom out de 2. Cara, olha que maneira, né? Porque, olha, essa primeira imagem aqui, ó, um monte de gente atrás, isso não aparecia antes. A gente vê a pessoa aqui, né, mais longe, né, um ângulo mais aberto. A mesma coisa no segundo, aqui tá aparecendo uma casa, né, parece ser uma casa, um telhado. Todas elas aqui tá aparecendo muito mais informação do que tinha antes. E o mais legal disso é que não existe uma limitação desse zoom, ó. Vamos lá, vamos selecionar essa primeira aqui para fazer upscale. Eu posso continuar fazendo zoom infinitamente, sem limite, ó. Vamos lá. Essa aqui, eu posso apertar zoom out de novo e a gente vai ver que ele vai gerar novas informações, a imagem vai ficar com um ângulo mais aberto ainda, mais longe da pessoa, e você pode ir fazendo isso quantas vezes você quiser. Eu vou fazer mais uma vez aqui, só como demonstração, mas eu vou gerar várias imagens depois do vídeo, né? E vou fazer uma edição para vocês verem, né, as possibilidades que a gente tem, né, utilizando essa nova funcionalidade do Midjourney. Temos nossa imagem aqui agora, com mais um zoom out aplicado, né, com o ângulo ainda mais aberto. Vamos compará-las aqui em tela grande. Essa é a imagem original, né, mas essa imagem, lembra que já tinha sido aplicado o zoom out de 2x nela. Então, está aparecendo aqui a pessoa, né, da cintura para cima. E essas são as novas variações com um ângulo ainda mais aberto, né? Então, nessa primeira aqui, por exemplo, né, a gente pode ver que já está aparecendo quase o corpo dele inteiro. Está aparecendo mais informações aqui atrás. Se a gente for ver, essa parte de cima aqui, ó, aqui em cima está aparecendo, não sei, parece ser um castelo, alguma construção, né? E uma coisa importante é que elementos da imagem estão sendo preservados. Por mais que a gente tenha feito o zoom out, né? A pessoa que a gente está vendo desde o início, ela é a mesma. Você vê que ela foi mantida. Só está um pouco mais de longe. Se você for olhar alguns elementos atrás, ó, esse guerreiro aqui à direita, ele continua aparecendo aqui nessa primeira imagem, nessa segunda imagem, nessa terceira imagem e na quarta imagem também. Então, assim, ele vai preservar elementos da imagem quando você fizer o zoom out. Claro que quanto mais o zoom out você for fazendo em cada nova imagem, ela vai ficando mais longe e você vai perdendo informação. Mas, assim, é importante ressaltar que, no geral, os elementos são mantidos. Essa é a funcionalidade de zoom out. Eu achei ela muito interessante. Eu acho que abre muitas possibilidades, principalmente que às vezes você faz uma imagem de close, aí você quer abrir um pouco mais da imagem, adicionar mais informações, quer que apareça mais objetos ali naquela imagem. Então, assim, eu acho que é uma funcionalidade muito interessante que eu provavelmente vou usá-la bastante, né? E por último, é uma nova função, né, que tem aqui no Midjourney chamada Shorten. Por exemplo, né, quando a gente vai digitar um prompt, a gente digita Imagine. E agora a gente tem o Shorten. O que o Shorten é? Basicamente, como o nome dele diz, o objetivo dele é deixar o seu prompt mais curto, né? Então, ele vai identificar aqui as palavras que não estão sendo levadas ou não estão sendo muito levadas em consideração aqui na hora da geração da imagem. Botar aqui em Show Details. Ó, aqui, por exemplo, ele vai botar numa ordem decrescente as palavras mais importantes que estão tendo mais peso ali na geração da imagem. Então, aqui, barba, novo, viking, blue, wolf, essas palavras estão tendo mais peso. E você vê que tem algumas palavras aqui que não sendo praticamente levadas em consideração. Red, Canon está com peso muito baixo. Ó, essa está com peso baixo. Background está com peso baixo. Ó, view está com peso baixo. Front está com peso baixo.
Então, assim, com isso, você consegue analisar o teu prompt, né, e identificar, às vezes, que uma palavra que você está botando, por que que ela não está sendo levada em consideração, né? Você botou ela ali, ela vai estar com peso às vezes zero aqui, e o Midjourney simplesmente vai ignorar, né? Aquele objeto, aquela característica que você está dando à sua imagem. Então, essa funcionalidade é bem interessante. Ele dá algumas opções aqui de prompts mais curtos que você pode usar. Então, acho que vale a pena testar, né, para ver qual é o resultado, né? E assim, é mais uma opção aqui para você identificar e entender, né? Mais um pouco a respeito do prompt que você está escrevendo, né? E por que está saindo determinado resultado, por que determinada imagem está sendo gerada. Bom, galera, é isso. Essas são as funcionalidades mais importantes aí que eu identifiquei. Eu queria pedir para você se inscrever no canal, né? Clicar no botãozinho de gostei, comentar se tiver alguma dúvida. E como eu tinha dito antes, eu vou deixar, né, depois, né, desse vídeo aqui, uma edição, né, com todas as imagens aqui, fazendo zoom out, para vocês verem as possibilidades que a gente tem com essa nova funcionalidade do Midjourney. Valeu aí, galera. Tchau, tchau.